Olá, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Eu estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações sobre o tema dos vídeos. Hoje eu vou trazer um relato para vocês que envolve um sítio assombrado. Antes de eu começar esse relato, eu já peço a vocês que curta o vídeo, comente, compartilhe, deixe a sua opinião, me fale se você acredita no sobrenatural ou não. É um assunto, assim, bastante interessante. Tem muita gente que não acredita, mas as coisas acontecem. As coisas acontecem e eu, como médium, né, posso falar isso para vocês com toda a certeza. Vamos, então, no relato de hoje. Há muitos anos atrás, eu fui visitar uma tia minha que mora numa outra cidade. Eu me programei para passar uma semana na casa da minha tia. E no decorrer da semana, a minha tia, ela gostava muito de ir para um sítio no qual ela comprava ovos, verduras, leite. E na semana que eu fui, ela já havia marcado com a proprietária do sítio, né, que iria lá fazer as compras com ela. Então, e foi na semana que eu fui visitar minha tia. A minha tia me convidou e eu amo o sítio. Eu amo, adoro, gente. Então, nós fomos para o sítio comprar as coisas que a minha tia sempre costumava comprar. No meio do caminho, depois que a gente começou a entrar assim naquela propriedade de várias chácaras, era uma distante da outra. Quando a gente, então, adentrou a esse território, nós passamos em um sítio que estava abandonado. E a minha tia me contou, na hora que nós estávamos passando por aquele sítio, a minha tia, ela comentou comigo que aquele sítio era assombrado. E eu adoro, né, gente? Adoro essas explorações e tudo mais. E eu perguntei para ela, jura? Ela falou assim, é assombrado. E na hora eu pedi então para ela parar o carro, que eu queria ver de perto isso, né? Eu queria saber mais sobre a história daquele lugar, daquele sítio. Ali na vizinhança, todos conhecem este acontecimento, né? Essa história de que o sítio é assombrado e que as pessoas que entram no sítio, elas acabam recebendo ataques espirituais, vê vultos. Então, a minha tia começou a relatar para mim, nós descemos do carro, tinha uma cerca de arame farpado, né? Era cercado, assim, à frente desse sítio, mas muito mato, muito mato. Eu gostei, sabe, gente? Eu vi a casa, assim, um pouco distante, era uma casa simples, mas eu gostei do ambiente, sabe? Muitos pássaros cantando. Ai, é aquele ambiente da natureza, né? Que é indescritível. E nós ali, e diante daquela cerca, perante aquele sítio ali, a minha tia começou a relatar o que acontecia, por que aquele sítio era mal assombrado. Nós ali, do lado de fora da cerca, nós não entramos no sítio, né? Eu fiquei apreciando a paisagem e a minha tia, então, ela contando todo aquele episódio que se passava com o sítio que era assombrado. Segundo o relato da minha tia e de outras pessoas também, naquela propriedade tinha muitos pés de frutas e tinha também uma árvore no qual, assim, os homens, eles iam lá para pegar galhos para fazer cabos de enxada. Então tinha essa árvore, né, que era próprio, que dava para fazer cabo de enxada, e muita gente também invadia a propriedade para pegar mangas, goiabas, pêssegos, tinha muitas frutas ali. A minha tia me contando isso.
E agora que vem o lado bastante complicado daquele sítio assombrado. Quando, segundo a lenda, segundo que os que dizem, né, os mais antigos ali, os moradores que conhecem a região, que conhecem todo o histórico daquele sítio, segundo os mais antigos, não tinha problema você entrar no sítio para pegar, então, galhos para fazer cabo de enxadas ou então colher as frutas. O problema era que a grande maioria das pessoas, elas simplesmente adentrava aquele sítio pela cerca de arame farpado, elas adentravam o ambiente, elas não pediam licença, e depois que fizeram tudo que tinha lá dentro, colheram, pegaram o que queria, saía e não agradecia. Então, segundo os antigos, aí que começa o problema, porque a pessoa ela não tinha educação para entrar e nem para sair. Ela entrava de qualquer jeito, saía de qualquer jeito. Quando isso acontecia com essas pessoas que faziam isso, gente, era uma coisa assim, pavorosa que acontecia dentro daquela propriedade. As pessoas que tinham esse tipo de comportamento, para você ter uma ideia, pessoas que colhiam frutas, pegavam então galho daquelas árvores, né? Mas nem saía do sítio sem antes receber assim vários ataques espirituais, e tudo que foi colhido ficava para trás, é claro, porque diante de um cenário de pavor, né? Você dentro de um sítio assombrado e você passar a ver vultos, e o pior ainda, receber ataques espirituais, é claro que as pessoas não pensavam duas vezes em abandonar tudo e sair correndo. E quando isso acontecia, a única forma de sair daquela propriedade era então pela cerca de arame farpado. E muita gente se machucava muito naqueles arames farpados, porque se enroscava na cerca, naquele pavor, naquele medo, naquele pânico. Para você passar uma cerca, você tem que esticar o arame para cima, para baixo, para dar um vão para você poder passar. Agora imagine você fazendo isso no desespero, na correria, na pressa. Gente, é claro que você vai se estrepar tudo naquela cerca, né? Numa cerca dessa. E era o que acontecia. Então muita gente saía de lá bastante machucado porque ficava enroscado naquela cerca e as coisas que haviam pego ficava lá. Tudo isso acontecia porque as pessoas, elas não entravam de maneira certa naquela propriedade. Agora também eu ouvi de pessoas que foram no mesmo sítio colher frutas, e as pessoas que têm mais respeito, né, as pessoas mais antigas, que levam o negócio mais a sério, elas paravam diante da cerca e ela pedia para o proprietário licença, pedia permissão, pedia licença para adentrar aquela propriedade para colher frutas. Depois que a pessoa colheu, antes de sair ali, de volta, de perto daqueles pés de fruta, a pessoa, então, ela agradecia o proprietário e ela saía, gente, maravilhosamente bem, não tinha nenhum problema, não recebia ataques espirituais, saía da propriedade na maior paz. Então, olha como o negócio ali é complexo, né? As pessoas que adentravam de qualquer jeito, sem educação, sem respeito, se complicava todo, tanto lá dentro quanto na hora de sair. E as pessoas que entravam de uma forma mais respeitosa não tinham nenhum problema. Colhia a fruta, pegava o que ela queria daquele sítio e saía, não tinha nenhum tipo de problema.
Eu acredito, gente, que é assim que tem que ser. Não é porque uma propriedade ela está abandonada que você pode chegar, entrar, fazer baderna com tudo, sabe? Não agradecer. Eu acho muito importante, até fiz um vídeo aqui falando da minha experiência de ter entrado numa casa assombrada sem os devidos conhecimentos que eu tenho hoje, que é pedir a permissão, pedir a licença. Eu vou deixar aqui em cima, para você que ainda não assistiu esse vídeo, assista também. Depois deste, assiste esse que eu falo da casa assombrada, né? Que a gente tem que saber entrar e sair desses ambientes. Então, eu acredito sim na presença de espíritos ou de espíritos, né? Nesses locais abandonados e tudo mais. É necessário a gente pedir, sim, permissão. A exemplo do que eu acabei de relatar aqui para vocês. As pessoas que não tinham esse procedimento saía de lá praticamente num pavor só. E quem já tinha bom senso entrava e saía sem nenhum tipo de problema. É interessante isso, né? Eu confesso para vocês, eu não tenho medo, gente, de adentrar ambientes assim, assombrados. Claro que sempre ressaltando aqui, sempre com respeito, com educação, sabe? Eu acho que aí começa essa coisa de você se dar bem ou se dar mal. Eu acho que tudo está na forma como você já começa ao entrar nesses ambientes. Então, eu não tenho medo. E no sítio, a gente não entrou, a minha tia me contou esse relato ali mesmo na frente daquele sítio abandonado. Eu fiquei bastante impressionada, gostei muito do lugar, sabe? Um lugar maravilhoso, agradável. Eu não senti uma energia ruim, uma energia pesada, nada disso. Eu senti feliz, senti leve ali. Então, não era um lugar de energias densas, posso dizer assim para vocês. Eu fiquei bastante feliz com esse relato que minha tia me contou, né? E assim eu termino este vídeo para vocês. E logo em seguida, então, a gente foi para o sítio no qual a minha tia ia para comprar os ovos, leites, verduras e tudo. Fomos lá, fizemos a compra e depois a gente voltou para a casa da minha tia. E esse relato acaba assim. Ai, gente, olha, eu nunca esqueci a imagem daquele sítio, sabe? Muitas flores, um lugar muito bonito. Não sei qual era o histórico por completo, por que estava abandonado, se tinha familiares ou não, se pertence, né, a familiares ou não. Não sei, eu só sei que estava abandonado. A minha tia também não tinha muitas informações, muitas pessoas também não tinham informações, e este foi o relato do sítio assombrado no qual eu conheci pessoalmente. Embora eu não tenha adentrado, mas eu fiquei sabendo de tudo o que acontecia lá dentro daquela propriedade. É impressionante, né? O lugar realmente é assombrado, ou mal assombrado. E, e é isso, meus amores. Eu acabo agora esse vídeo. Um beijo.